Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prazo Cientista. Vou até botar o microfone mais perto que tá mais tarde, né? Bom, sejam muito bem-vindos para um empate de clássico. Quanto tempo acho que eu não falo isso? Um empate de 0-0 entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, válido pelo Brasileirão e válido pela parte de cima do Brasileirão, né? O Palmeiras eu acho que tem segundo ou terceiro com esse empate e o Santos tá ali na sexta, sétima posição. Ou seja, poucos pontos de diferença entre os dois times, por incrível que pareça. E em um brasileiro que o Santos, por enquanto, faz uma campanha pro elenco que tem muito satisfatória. Pra poder falar desse pré-jogo, que eu já deixo claro, é um jogo que me deixou bastante contente e um pré-jogo que vai ser feliz, porque eu entendo que o Santista queira a vitória sobre o Palmeiras. Mas é importante que ele saiba a limitação do time que ele tem. E que esse time, se a gente falasse no final do Paulista, até onde esse elenco vai, a gente falaria que ia tomar um sacode de todo mundo. E nem sonhava em empatar com o Palmeiras. Hoje, esse elenco tá rendendo tão mais na mão do Odair, tão mais, que já era o técnico no Paulista, né? Que a gente até às vezes delira ou sonha ou imagina que é possível ganhar do Palmeiras. E porque a gente tá falando de futebol. Mas no futebol, às vezes não é tão fácil e tão lógico as coisas. Se David Washington alcança aquela meia-lua um pouquinho antes e chuta, o Santos podia ter ganho o jogo. Óbvio, elogiando o David, foi genial. Sozinho no ataque fez muito. Mas o Santos hoje conseguiu criar jogadas, conseguiu criar momentos, mesmo sendo um time que, obviamente, não tem o mesmo elenco do Palmeiras. É óbvio, somos maiores até se bobear em história, se bobear não, com certeza em história, que o time do Palmeiras. Mas em momento, o Palmeiras a gente tem que ser claro, o Palmeiras ele é mais poderoso que o Santos. E mesmo assim o Santos conseguiu fazer um jogo de igual para igual e um primeiro tempo melhor. E eu quero falar que esse é um pós-jogo de evolução. A gente tem que falar da evolução de Odair Helma. Uma evolução de um técnico que aprendeu a mudar. Na verdade, talvez já soubesse. Pega um Santos no Paulista, onde ele imaginou que o time pudesse propor o jogo. E aprendeu da forma mais dura possível que esse time não consegue propor o jogo. Depois, percebendo essas limitações que o time dele tinha, ele vai pro Brasileirão. E com uma nova filosofia, em pouco tempo já começa a haver mudanças no time. O time que antes nem propunha jogo, agora propõe, agora joga e agora vai bem. Mas o time propõe, joga e vai bem, ainda falha. Quem lembra do meu vídeo do pós-jogo do New and the Boys, vai lembrar que eu reclamei muito do Odair, porque ele deixou o Lucas Lima e Mendonça exaustos em campo. Ambos jogaram bem, mas estavam exaustos. E o que eu falei naquele vídeo foi: David, ou era o Marcos Leonardo, acho que era o David, o Lucas Lima e o Mendonça não estão voltando para marcar, são 3 jogadores. Em um esquema do Odair Helma, onde 10 ou 9 pelo menos jogadores voltam para marcar, você não pode se dar ao luxo de só marcar com 7. E o que aconteceu naquele jogo? O Nils aproveitou dessa marcação por cansaço e fez 1-0. Hoje o Odair Helma chega no segundo tempo. Ângelo cansa. E o Odair Helma, espertamente, tira Ângelo. O time não perdeu marcação. Lucas Barbosa entra no Ângelo. Ruiz entra no Ângelo. Lucas Barbosa no Lucas Braga. Os cansados saem antes que o Palmeiras consiga reverter o momento do jogo. O Santos recua. O Santos começa o jogo, na verdade, em uma estratégia genial de Odair Helma. Porque se você dá campo ao Palmeiras, o Palmeiras domina seu time. Odair tirou o campo do Palmeiras. Fez pressão no alto, marcou e fez o Santos criar as melhores oportunidades da partida no primeiro momento. O Palmeiras até chegou 1, 2 vezes com chutes de fora, mas claramente o Santos dominava aquela partida. Obviamente não criando grandes lances, afinal, não é fácil.
Ainda há uma grande diferença entre elencos. Mas o Santos era melhor. Segundo tempo, o Palmeiras já igualou. E sabe por que igualou? Por dois motivos. É claro, daí o Abel começou a entender um pouquinho da dificuldade do Palmeiras no segundo tempo. Mas, por cansaço do elenco do Santos, que já não voltava para marcar como voltou no primeiro tempo. Porque por mais que antes marcasse pressão, quando passava da pressão, todo mundo tinha que voltar para marcar. E o Palmeiras ganhou campo. As substituições, o elenco do Palmeiras era melhor. E aí já começou a ficar um troca-troca, que pro Palmeiras pode ficar melhor. Pra cortar isso, o Odair já tirou o Ângelo e tira o Lucas Braga, que tava mal, o Braga tava mal. Entra Ruiz e Barbosa. E isso isolou o David, fez o Palmeiras poder atacar como quisesse. Mas isso garantiu que 9 jogadores voltassem pra marcar. Isso garantiu que a principal virtude do Odair Helma, que é a marcação, continue. O Odair não errou no segundo tempo, longe disso. O Odair acertou na estratégia inicial, que foi bem melhor, e bem melhor que qualquer um poderia imaginar. Acertou na estratégia final, que segurou o Palmeiras e conseguiu criar situação de contra-ataque, não à toa quando a gente fala da meia-lua do David e o chute, a gente tá falando do segundo tempo. E acertou nas substituições, porque por mais que não sejam as melhores, garantiram que o esquema tático do Odair funcionasse. O Odair hoje fez um jogo perfeito. Parabenizo o Odair Helma. Ah, Rex, mas o Santos perdeu a força ofensiva no segundo tempo. Aí sabe quem eu culpo? Eu culpo Rueda. Porque quando você entra no jogo com Ângelo e Braga, e no banco você tem Lucas Barbosa, Ruiz, não tem ninguém que leve a bola. Ah, mas tem o Miguelito. Tá, mas o Miguelito, gente, não vamos queimar o menino da base? Tá na hora de você perceber que o problema tá longe, mas muito longe, de ser o do técnico. Parabéns, Odair. Falando de jogador a jogador, João Paulo pouco foi acionado de tão bem o Santos foi. Gabriel Inocêncio, um gênio nas laterais. Quando nós estava na direita foi bem, na esquerda foi bem, tentou propor, tentou marcar. Cara, o Inocêncio é espetacular. Muito bom. Joaquim é um gênio. Melhor da partida. Não tem nem o que falar. Nada passa de Joaquim. É absurdo. Aquela bola na área que o Joaquim, ele cai, intercepta, o cara chuta, ele levanta e intercepta. É bizarro o tempo de reação do Joaquim. Messias, limitado, sabemos. Atrapalha a saída, sabemos. Mas joga o suficiente para ser um zagueiro titular hoje. Lucas Pires fez uma partida honesta. Uma das melhores do Pires depois que voltou. Marcou bem, conseguiu sair para jogar. Não foi nada genial, mas pro nível dele, melhorou. Fernandes, acho que deu uma melhorada na marcação. Afinal, não houve tantos buracos no Santos, né? Talvez o chute de fora ele pudesse evitar um pouquinho melhor. Dodge espetacular. Além de roubar bolas, desarmar, puxa contra-ataques como ninguém. Carrega a bola como ninguém. Que partida primorosa do Dodge. Lucas Lima se esforçou até o fim, cara. Eu acho que a gente viu um Lucas Lima guerreiro. Aguerrido. Que não desistia. Isso é uma coisa que me encantou do Lucas Lima. Lucas Braga, eu acho que foi o mais apagado do jogo. Pouco atacou, pouco marcou bastante, mas pouco conseguiu ajudar ofensivamente. Defensivamente, ajudou. Mas ofensivamente ainda deixou muito a desejar. Talvez tenha sido pior em campo. Ângelo voltou muito bem para marcar. Hoje cumpriu bem a função tática. Parabenizo o Ângelo por isso. No ataque, eu acho que ele tentou puxar o quanto deu. Não à toa, o time morreu à saída do Ângelo para a entrada do Ruiz. Então, de fato, o Ângelo fez uma partida muito significativa. E vimos isso pela valorização de sua saída. David Washington é um gênio. Esse menino jogou bizarramente bom. É quarta, quinta, sexta, sei lá, a partida profissional dele. E ele é espetacular. Deu meia lua, foi pra cima, criou todas as chances de perigo do Santos. David Washington foi diferente. Extremamente diferente. Quando vamos pro banco, a gente tem que falar deles. João Lucas, que pouco fez, entrou na lesão do nosso querido Lucas Pires. Gabriel Inocêncio. Daniel Ruiz e Lucas Barbosa, que defensivamente foram bem, ofensivamente foram mal. Eu poderia falar isso. Quanto ao Lucas Barbosa, falarei isso. Defensivamente extremamente bem, ofensivamente extremamente mal, mas fez o que entrou pra fazer. O Ruiz também. Só que o Ruiz, além de defensivamente bem,
Ele desafogou muito bem a saída de jogo. E mesmo no trancos e barrancos, sem conseguir driblar de verdade um cara efetivamente, o Ruiz chega na frente com a bola. O Ruiz deu algum desafogo pro Santos. Eu gostei realmente um pouco mais da partida do Daniel Ruiz hoje. Quanto ao resto, que eu acho que só entrou mais um, né? Eu acho que foi o Ivonei. Eu prefiro me abster, porque pouco vi fazer coisas. Mas eu acho que é uma partida pro Santista se orgulhar. Porque a gente tá falando de um dos melhores, se não o melhor time hoje da América Latina. E o Santos, tão limitado que quase caiu no Paulista, com mudanças de convicção do seu técnico, consegue fazer algo diferente. De verdade, nessa noite eu vou deixar e falar uma coisa. Odair, Santos, parabéns. Você pelo menos conseguiu cumprir a sua função de manter a nossa felicidade nesse final de semana.